Bom dia, boa tarde, boa noite. Há quanto tempo o Gridman não aparece para papear com vocês, não é mesmo? Bom, eu estive um pouco sumido, eu fiz uma promessa que eu ia voltar e acabei não voltando porque eu simplesmente não tinha alguma coisa que me desse vontade de comentar, mas agora eu tenho. Porque bem recentemente eu estava ouvindo uns episódios de podcast antigo do Henshin Hyo, que falam sobre Tokusatsu, super-heróis que se transformam do Japão, e nele tinha participação de um youtuber que eu gosto bastante, que é o Sago. Se possível eu vou tentar tanto deixar o link do canal do Sago, como deixar o link do episódio do podcast em questão e do próprio podcast, para quem tiver curiosidade de dar uma olhada. Eu super recomendo, eu acho o canal do Sago divertidíssimo, eu acho o podcast do Henshin Hyo também divertidíssimo. É uma daquelas coisas que é muito bom tirar um tempinho só pra escutar aquilo. Os caras mandam muito bem batendo papo e também tem participação de outros youtubers e figuras que eu acho que são bem conhecidas do mundo do Tokusatsu e do mundo dos animes ou de obras bem voltadas para isso em geral. É bom dar uma olhada, eu super recomendo. Mas voltando ao assunto do vídeo, neste podcast é citado uma obra que é Caras. Mas voltando, a ideia do podcast é basicamente eles comentando de como seria um Tokusatsu perfeito na visão deles. Ou melhor, de como seria a produção de Tokusatsu que eles querem, se tivesse dinheiro infinito, que eles vão produzir nessa bolha do Tokusatsu. E é citado Caras, é falado de Caras, é dada a sinopse de Caras. E putz, quando eu escutei a sinopse de Caras, que é tipo o protagonista que quer lutar com um vilão que é um ex-cara, só que agora é do lado do mal e blá 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 blá, eu particularmente achei isso muito bacana, muito da hora. Eu quis muito ver isso, porque é uma coisa que eu gosto. E também, cara, só tem 6 episódios e cada um dos episódios tem tipo 30 minutos. Cara, é um troço muito... A sinopse é bem interessante, ele é extremamente curto. Por que eu não ia assistir ele? Não é mesmo? E aí que tá, eu assisti. E eu fiquei surpreso pra caralho, ó. Cara, isso é feito pela Tatsunoko. É uma daquelas produções de 10 anos atrás deles. No caso, 12 anos atrás deles. 20 anos atrás deles. Vamos dar uma arredondadazinha melhor aí, né? Mas bom. Não, eu gosto das produções Tatsunoko. Eu já tinha assistido Cacherne. E eu gosto muito de Cacherne, tá no meu top 10 animes da existência. E eu fui ver Caras. Sinceramente, eu fui ver Caras esperando só uma obra extremamente ed, com sangue, violência e essas coisas. Tipo de animes dessa época, é lá de 2005. E foi aí que eu me surpreendi em muitos pontos. Principal ponto, a estética. Caras tem uma estética meio Matrix, me lembrou Ergo Proxy. Aquela coisa mais verde, um sujinho, tipo um lodo, eu sei lá, eu gosto. Dá um tom mais velho, mais melancólico, mais triste até. E é interessante esse tom melancólico porque lá pro finalzinho da série eles introduzem muito mais cor. Quando depois da batalha final, aquela textura de visão mais tristona ser trocada por algo mais feliz. Então eu acho que esse filtro de cor faz total sentido com a obra. Esteticamente, o comecinho casa muito bem. Incluindo, eu tenho a percepção de quando muda para personagens que têm dilemas internos bem mais melancólicos, mais tristes, que têm situações mais não muito felizes, a pegada do filtro fica mais melancólico, mais triste, para combinar com o ponto de visão desse personagem. Se foi uma ideia proposital da produção, ou se só quando eu assisti eu percebi isso, porque minha mente interpretou a variabilidade de coisas assim, não sei, mas eu espero que seja da produção, e eu acho que é coisa da produção mesmo, tanto pelo final, que dá a introdução de cores bem mais vivas, muito distante do início. O último episódio com o primeiro, eles têm uma apresentação de clima muito diferente, e eu gosto. E o melhor é que são só 6 episódios, mas essa transição de clima ela passa de uma forma bastante natural. Empolga muito, empolga muito.
Mas bom, Caias é uma obra curta, ele é pouco tempo. Ele tem elementos que demoram tipo 48 episódios no Tokusatsu para que comecem a trabalhar. Caias tenta pegar isso e trabalha em 6. Ele tem os personagens de gente normal que de vez em quando aparecem e eles são colocados na história porque testemunharam eventos místicos muito fora da realidade, que no caso seria a grande e muito da hora batalha do primeiro episódio. É tanto que se você pesquisar por Caias Opening, provavelmente você vai achar a Opening Fight, de tão boa que ela é porque é a abertura que abre o negócio, uma luta zona, com o vilão virando jato, o Caias lá virando jato, eles se batendo, tempo parado, muito louco, da hora demais. E bom, voltando à normalidade aqui da conversa, além ele tem que eu citei a menina lá que é o personagem. Você tem os personagens que acreditam no mundo místico, o personagem que não acredita no mundo místico, o personagem que é da realidade normal e ele chega na cidade e aí ele conhece esse mundo místico. Você tem o personagem esteticamente muito da hora, mas que na verdade é um vilão. Ele é um vilão, aí ele passa pro lado dos mocinhos porque ele percebe que o grande plano do vilão final é uma coisa muito doida. Você tem o personagem criança que acompanha esse personagem vilão, que aparentemente está em busca de uma redenção. E ele serve para contrapor o lado de ser mal, porque ele é um vilão, mas ele ajuda essa criancinha, então ele não pode ser mal. Você também tem o grandíssimo vilão, que é... Bom, ele é o típico vilão maluco de Tokusatsu. Ele quer exterminar a raça humana porque ele percebeu que a raça humana simplesmente não pode mais viver. A raça humana ela é problemática, ela tem que morrer porque não há outra opção. Eles tiveram sua chance, eles erraram muitas vezes, eles sempre vão errar, então vamos acabar logo com isso. Esse é o guia de vilão. Você também tem o personagem, o protagonista que está tentando buscar a sua identidade, tentando buscar um propósito na vida, e se tornar o Caias acaba se tornando esse propósito. A transformação do Caias por si só, ser o Caias, tem um significado além da imagem do Henshihiro protetor. E é justamente com isso que Caias tem que trabalhar. Ele tem uns elementos que precisam de bastante tempo de tela para não sair algo estranho, mas Caias sabe como trabalhar. Os elementos menores que eu citei, como o da criança, o do personagem que está sendo introduzido, o do personagem que acredita nessa coisa espiritual e ninguém acredita nele, pois bem, são elementos que costumam comer bastante tempo de tela e em muitos momentos são bem irritantes. Já em Caias não. Caias ele não trabalha com grandes momentos para esses personagens agirem de tempo de tela, ele só trabalha com estética. Visualmente esse personagem é assim, 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 ele age assim, 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 e ele acredita isso, nisso e naquilo. A interação com um personagem, com outro personagem, é que faz com que ele mostre esse seu lado de personagem. Tem um personagem que está chegando na cidade, e esse personagem ele não acredita nos seres espirituais, mas tem o que acredita. E esses dois eles vão trabalhar juntos, eles vão ter um pouco de convívio. E por isso a gente vai descobrir que o personagem que acredita nesses bichos, acredita nesses bichos. Porque ele vai tentar mostrar o seu ponto de vista. O personagem ele é um detetive e ele trabalha com o detetive. Aí para provar que os demônios existem e que o ponto de vista dele sobre os demônios tem algum sentido, ele mostra as evidências, fotos de assassinatos que são impossíveis de serem concebidos por um ser humano. Uma ótima forma de introduzir esse personagem ao outro personagem. Olha aí, os dois estão agindo de forma rápida e fácil. Inteligente, roteirista, muito inteligente isso. E não deixa ele ser um personagem irritante e insuportável que fica aparecendo todo santo episódio e come 2 minutos de tela. Eu não estou atacando nenhuma obra específica, mas se alguém se lembrou de alguma coisa, tenso. Você também tem a outra Caias, que é a minha personagem favorita desse negócio. Que é um conceito que eu gosto do Caias é que existem vários Caias. Os Caias eles existem porque a cidade, o local que estão precisa de um protetor e aí o Caias ele nasce. Então existem vários tipos de Caias. O Caias tem uma estética diferenciada.
Tipo, tem uma Kaias e tem o nosso Kaias. Nosso Kaias é de um jeito e a outra Kaias ela é de outro jeito. Então eu acho que para cada região que tem o Kaias ele se molda a partir do conceito cultural da outra região. Então se foi isso que eu tô pensando aqui, pelo pouco que eu assisti, pô, da hora. E essa personagem eu gostei muito dela, que por mais que ela não tenha muito destaque, não tenha muito tempo, a gente literalmente não saiba nada dela, nem sequer o nome, ela nunca é chamada pelo nome, ela não interage com o protagonista muitas vezes, ela no máximo interage com ele em uma cena e fala umas coisinhas e depois pronto, e aparece no grande clímax final. Mas ela tem pequenas aparições ao decorrer dos episódios, só sendo ela. Isso é muito bom. Uma das cenas que eu mais gosto de Kaias é lá pro episódio final. E tem outra que eu também gosto, que é uma que ela tá tomando sorvete em um local, aí ela tá de boa comendo sorvete, o sorvete cai em um dos personagens que a gente conhece. Beleza, só cai um pouquinho, aí ele confunde com cocô de pombo, cocô de passarinho, confunde sorvete. Aí é uma piada, aí ela tá comendo de boa, ela tá conversando, ela é muito agitada, é meio distraída, então é óbvio que ela derrubaria o sorvete todo na cara dele. Eu rachei o bico com essa cena. E essa personagem ela tem muitos momentos de se contorcer, de agir, de mostrar a presença, uma personalidade forte, bacana e legal. Isso é bom porque é assim que se desenvolve essa personagem. Ela não vai ter um episódio próprio para dar o flashback dela, para dar isso e aquilo dela. Vai ter? Não vai ter. Mas vai ter pequenas ceninhas que vão apresentar a sua personalidade e vão dar a você, telespectador, uma familiaridade para ela. O que é bom, o que é da hora e que comigo funcionou muito. Kaias ele faz bastante isso. Acho que o grande momento do Otoya, do arco de se encontrar, é depois do episódio 3, se eu não me engano. Que o episódio 4 e o 5 servem justamente para ele se encontrar. O 4 ele já é bem mais focado nessa do personagem se descobrir. O 5 é basicamente o estopim dessa descoberta e a grande transformação em Kaias. E nesse caso ganha um tom grandioso porque ele aceita seu Kaias. Eu não vou explicar muito bem o porquê esse de ele, abre aspas, aceita, fecha aspas, seu Kaias, ou ele pede, abre aspas, para seu Kaias, fecha aspas. Kaias é uma figura importante, mas pelo que ele representa e pelo contexto de onde ele surge, do que ele realmente é. E é isso. Kaias ele é só um grande Henshin Hero com tudo que eu gosto de Henshin Hero, condensado em 6 episódios muito bons e dado de uma forma que é muito gostosa de se consumir. Kaias ele aposta muito na estética. As lutas são muito frenéticas, fantásticas, são muito divertidas, bem coreografadas, incluindo a primeira luta com o monstro capa, que eu acho muito da hora. Os efeitinhos da água se combinando com Kaias é muito bonito. A trilha sonora me lembrou muito o primeiro Homem-Aranha, a trilha sonora orquestral para mostrar imponência, para se fundir a situação, que eu acho muito linda. Os personagens que por si só são bem divertidos e que sua personalidade brilha no tempo de tela, é construída uma situação para isso e a personalidade do personagem ele reage a isso e por isso a gente entende isso e aquilo do personagem, que a situação faz com que ele reaja da forma que ele deveria reagir. A gente não tem flashbacks, a gente no máximo tem uns cortezinhos de flashback do passado, mas isso é só uns cliffhangerzinho para um momento maior da obra. E é interessante, tudo se conecta, tudo faz parte, todo um ambiente por si só é criado. Kaias, ele roda. Kaias é uma coisa que me surpreendeu porque ele aposta muito em si mesmo, ele trabalha muito com o seu visual. Se eu pudesse definir Kaias, eu diria que todo o anime ele é uma preparação para a grande luta final e faz a grande luta final valer muito a pena. Ele pega muitos elementos, desenvolve tudo enquanto cria um grande caminho para a grande luta final. E essa grande luta final é fantástica. E bom, a gente vive hoje em dia
em um momento onde a indústria produz um bando de coisa igual, produz um bando de coisa que você já viu, um bando de coisa com a mesma skin, e pensar que há 13 anos atrás tinha obras nesse nível que apostavam muito no seu visual e em si mesmo, que andavam no próprio ritmo, faziam a própria história e eram diferentonas no momento onde a indústria estava nascendo e era tudo muito novo, e eles podiam brincar, podiam ter a liberdade de não ser como a maioria. Assistir caras é ter um gostinho que você atualmente dificilmente vai ter. É algo bonito, é algo diferente, é algo que trabalha consigo mesmo e é algo divertido. Não é a obra mais foda do mundo, não é a maior narrativa de todas, mas é uma coisa que cumpre muito bem com o que ela quer trazer. É uma coisa que vale muito a pena, é uma coisa que te diverte. Você assiste caras e se diz: oh, nossa, quero mais. Ou melhor, tá bom, eu assisti isso aqui, gostei, só isso aqui tá bom, mas se tiver mais, eu vou querer mais, sabe? É bom. Eu só tô dizendo isso porque eu assisti caras, eu terminei caras com um sorrisão no rosto, porque eu amei o que eu vi. Primeiro dia, assisti o primeiro episódio, aí bacana, legalzinho. Aí depois eu assisti o segundo episódio, legal, bom. Se eu tiver tempo, de noite eu assisto um terceiro. Tive tempo, assisti o terceiro. Aí o terceiro terminou de uma forma muito boa, eu adorei o finalzinho do terceiro. Aí eu, quinta-feira, né, acordei de manhã, fiz aquele meu cafezinho com pão pra ter aquelas energias. Antes de fazer minhas coisas, vou assistir um episódio de caras. Aí eu fui, passei todo o tempo fazendo minhas coisas. Eu peguei o finalzinho da tarde, das 4 horas até toda a noite livre. Aí eu vou jogar uns joguinhos aqui. Se eu tiver tempo, eu assisto mais coisas de caras. E termino sexta-feira e sabadão eu já preparo um videozinho maior para falar sobre a obra. Meu amigo, não deu outra. Foi essa tardezinha aí, assisti eu assisti os 2 últimos episódios. Não deu tempo de eu jogar. Foi direto, terminei caras, me empolguei muito, dormi feliz da vida. E eu tive, obviamente, que hoje fazer este vídeo para vocês falando sobre essa experiência muito boa. E quem sabe